Boa tarde, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos neste domingo, dia 23 de Abril, e o mês de Abril está quase a acabar. Isto vai sendo um foguete, diria eu, a velocidade com que o tempo está a passar por nós, não é? Eu hoje trago-vos uma leitura diferente. Eu hoje trago para partilhar convosco, no nosso estudo sobre o suicídio, um caso prático. Um caso prático que nos é contado através da nossa querida irmã Sheila, que, se vocês sabem, é muito querida do nosso grupo Caminhos de Amor e Paz e minha pessoalmente. Um livro que foi psicografado pela Alda Maria, pelo Espírito Sheila, onde Sheila relata a vivência na colónia Resplendor, onde ela está, e trata os casos desta colónia, não só na colónia, mas o trabalho dos nossos irmãos que estão na colónia, que são trabalhadores na colónia, e de casos que vão acontecendo, para nos ilustrar um bocadinho e para nos ajudar a compreender melhor como será a nossa vida após passarmos o portal da morte. A morte não é mais do que um portal, não é só uma passagem de energia de um lado para o outro, de não matéria. Este livro tem no prefácio e na nota ao leitor, tem dois irmãos nossos muito queridos aqui a abrirem. Primeiro, na nota ao leitor, tem o irmão X, que é o nosso querido Humberto Campos. E no prefácio, quem faz este prefácio é André Luiz, que o escreveu, ou o ditou, digamos assim, para ser psicografado, não é? No dia 7 de 11 de 2017. Não foi assim há muito tempo. E o nosso querido irmão X, Humberto Campos, no dia 31 de 10 de 2017. E posto isto, nós vamos começar com um caso prático, é o primeiro caso prático, o caso real, de um caso de suicídio inconsciente, ou como é que é denominado suicídio indireto. Mas antes disso, vamos a uma breve prece. Eu convido a todos a elevarem o seu pensamento ao mais alto, tranquilizarem a sua mente, respirarem profundamente, para que possamos oxigenar bem o nosso corpo físico, o templo da nossa alma, não é? E assim também tranquilizarmos o nosso coração, harmonizarmos o ambiente onde estamos e preparar-nos para compreendermos verdades maiores. Verdades que estão relacionadas com as leis divinas, cósmicas e universais. As leis que realmente importam. As leis que estruturam a nossa vida, ou deveriam estruturar a nossa vida. São as leis divinas. A lei do amor e da paz. A lei do perdão e da amizade. A lei da humildade. Da sintonia e do trabalho no bem. E assim, queridos companheiros, convido a todos a se juntarem a nós nestes intercâmbios entre planos, nas reflexões maiores destas leis. E que Jesus fique no coração de todos, que o nosso amado Pai Celestial nos envolva, nos proteja e nos guarde, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, o livro está apresentado, não é? Foi apresentado logo de início, antes até da nossa prece, e estou certa que nós vamos voltar a ele, ou neste ou noutros estudos, porque muitos são os casos que aqui são retratados. Eu intitulei o estudo de hoje exatamente com o título do primeiro capítulo deste livro, que se denomina De Regresso à Pátria Espiritual. E diz-nos Sheila, pela mão de Alda Maria. O sol, com seus raios dourados, abraçava a terra carinhosamente. As crianças, brincando no jardim, iam de um lado para o outro, lembrando um bando de alegres pintacilgos, revelando toda a tranquilidade
que lhes ia na alma. Observadas por seus tutores, vibravam nas faixas da doçura e do afeto, trocando umas com as outras pequenas gentilezas que as tornavam ainda mais puras diante do olhar atento dos seus responsáveis. Hoje, finalmente, Melzinha vai chegar. Estamos muito felizes com o regresso dela à pátria espiritual, disse Joselma. Sem dúvida, respondeu Simone. Os pais foram incansáveis na procura de recursos materiais para proporcionar a ela uma significativa melhora e, como era de se esperar, um prolongamento da existência dela entre eles. Sim, acompanhámos o esforço e o empenho deles para reter a pequena Mel na família, manifestação do amor que guardam por ela no coração. E não podemos esquecer que a partir do momento em que procuraram a casa espírita, e não podemos esquecer que a partir do momento em que procuraram na casa espírita um tratamento que completasse os procedimentos terapêuticos físicos, tudo ficou diferente para melhor. A criança, por sua ingenuidade, absorveu todos os recursos que lhe foram oferecidos pelos médicos do espaço, responsáveis pela assistência. E os pais? Eles se tornaram tão mais tranquilos. Sentiram sua fé renovada e, mais fortalecidos, oravam com o coração repleto de esperança. Reflexiva, após breve pausa, Joselma continuou. Posso assegurar a você, Simone, que o tratamento espiritual ao qual Melzinha foi submetida na casa espírita contribuiu decisivamente para o prolongamento da estadia dela na Terra. Os pais estavam tão envolvidos nas bênçãos recebidas em benefício da filha que propiciaram um campo energético muito positivo, possibilitando que a medicação material e a medicação dos divinos laboratórios se integrassem de tal forma que as dores da pequena foram praticamente anuladas, por efeito dos remédios, que atingiram o seu grau máximo de eficiência. Joselma calou-se, emocionada, dando a oportunidade a Simone de completar. É grande a beleza que se expressa na vivência sincera da aceitação, ao compreender o homem que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, ao confiar na presença do nosso amado Mestre Jesus Cristo e em sua misericordiosa intervenção a nosso favor, sempre que batemos às portas do seu clemente coração. Rogando auxílio do seu coração, rogando auxílio. Tu tens de estar aqui quieta, tá bem? Simone não teve tempo para completar o seu pensamento. Nilo a chamava para acompanharem o desligamento de Mel. Ambas prontificaram a seguir com ele, mas não sem antes fazerem uma prece ao Pai Maior, rogando por sua assistência naquele momento tão importante, não só para o espírito que iria desencarnar, mas também para todos aqueles que faziam parte da sua convivência diária, familiares e amigos. Foi Simone quem se adiantou numa súplica sincera. Deus, nosso Pai de infinito amor, neste momento rogamos à vossa infinita bondade, alimento para essa alma, a doce e amorosa Mel, que, dando cumprimento à vossa santa lei de justiça, está voltando ao mundo dos espíritos, após cumprir, conforme o programa desenhado para ela por seus mentores, mais uma etapa do seu processo de adiantamento moral. Pedimos, Pai amado, que vossas bênçãos amorosas também sejam estendidas a seus pais e a seus familiares, para que todos sintam no coração o bafejar da brisa suave da fé e da serenidade pelo dever cumprido perante esse espírito
que, milenar, caminha passo a passo rumo à perfeição, conforme o ensinamento do nosso Divino Mestre. Fortalecei-nos igualmente, Senhor, para que tudo façamos de acordo com os projetos estabelecidos, atendendo às necessidades da hora, com muita gratidão em nosso coração pelo vosso amparo incomensurável. Muito obrigada, que assim seja. Em seguida, sem mais demora, os três partiram, Joselma, Simone e Nilo. Não trocaram palavra durante todo o trajeto. A manhã já ia alta e, pelo movimento dos veículos e dos transeuntes nas ruas da cidade, podia-se imaginar que não era dia de descanso para os homens. Muito pelo contrário, tudo parecia febricitar. O sol brilhava tanto que parecia nunca ter brilhado assim. Os três amigos dirigiram-se ao hospital local, onde Mel se encontrava internada. Não foi difícil identificar o seu quarto, pois pequenos fachos luminosos nimbavam o ambiente, onde, num clima de paz, alguns familiares acompanhavam silenciosamente a leitura que o amoroso pai fazia do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto no capítulo 6, o Cristo Consolador. Mel se encontrava no centro do leito, já praticamente desligada. Seu espírito não opunha resistência alguma ao trabalho que os técnicos responsáveis pelo seu retorno à pátria espiritual realizavam. Entraram os três amigos, guardando profundo respeito pelo momento, e logo foram cumprimentados por irmão José, um mentor responsável pela criança, que, afetuoso, os abraçou calorosamente. Irmão José agradeceu aos três pela colaboração dada durante o curto período em que Mel esteve na Terra e os convidou a acompanhar os passos finais do seu desligamento. A mãe de Mel segurava a mãozinha da filha entre as suas com uma serenidade ímpar, enquanto o Dr. Luís, que acompanhou Mel em todo o seu tratamento oncológico, auscultava os últimos batimentos do seu coração, que suavemente iam perdendo força. A mãezinha observava com grande expectativa os movimentos do Dr. Luís. Durante toda a madrugada, o dedicado médico estivera ali, juntinho deles, e assim já sabiam que o desligamento de Melzinha se daria em horas, e foi o que aconteceu. Irmão José cerrou os olhos e, emocionado, orou, agradecendo a Deus pela passagem daquele espírito pelo plano material e agradecendo aos pais que tudo fizeram por aquela criança, não poupando esforços para proporcionar-lhe o melhor e, dessa forma, contribuindo para estender seus dias de vida na Terra. A prece sincera envolveu com um carinho imenso a criança, seus pais, Dr. Luís e os poucos familiares ali presentes. Com um sentimento de profunda gratidão, irmão José recolheu em seu colo Mel em espírito. Seu corpinho jazia sem vida sobre o leito no quarto do hospital. Fez-se um silêncio profundo. Constatado o óbito, alguns se adiantaram para tomar as providências necessárias, enquanto os pais sofridos, mas consolados pela doutrina que abraçaram, faziam suas juras de amor à querida filhinha. Simone, Joselma e Nilo permaneceram no local, atendendo ao pedido do irmão José para que acompanhassem a família até ao cortejo final. Naqueles últimos momentos, Joselma vislumbrou rapidamente o passado daquele espírito e foi com igual gratidão que elevou seu pensamento ao alto para orar. Mel, a insistência anterior, abusou muito do álcool e do cigarro. Jovem bonita, influente, terminou seus dias em profundo abandono de si mesma e, como suicida indireta, acordou no plano espiritual,
experimentando muitas dores e sofrimentos. Depois de longo tempo, reagiu, rogando a Deus Pai uma nova oportunidade. Voltar com aqueles que haviam sido seus pais naquela ocasião e que, na verdade, também não se empenharam muito em lhe oferecer regras de conduta ajustadas aos códigos morais divinos. Agora, com essa última existência, encontravam-se todos envolvidos nas suaves vibrações da consciência tranquila pelo dever cumprido. São muitas as oportunidades que a vida oferece aos indivíduos para que se realinhem às divinas leis e urge que estes não as desperdicem novamente, considerando suas responsabilidades consigo mesmos, com o Pai Maior e com o Universo. Não se pode esquecer jamais que a lei é de amor e que afrontá-la com comportamentos infelizes levará o indivíduo ao sofrimento e à dor impostos pela própria mente culposa que passa a exigir urgente reparação, somente possível por meio do trabalho incansável no bem e de transformação interior. E assim, queridos companheiros, partilhei convosco este primeiro capítulo do livro Colónia Resplendor. Este primeiro capítulo, como o título indica, não só nos fala do regresso à pátria espiritual de um espírito milenar, que esteve reencarnado muito poucos anos. Mel era uma criança novinha, tinha um caso oncológico que foi grave, foi repentino, foi fulminante. E essa situação, essa reencarnação que Mel trazia, foi por ela escolhida e era a consequência ou foi escolhida como reparação, melhor dizendo, da vida anterior que Mel tinha vivenciado. Mel, numa vida anterior, era uma jovem bonita, muito linda, socialmente muito bem aceite, mas que se tinha dedicado ao álcool e ao tabaco. E, portanto, ela ter sido intitulada por Sheila como uma suicida indireta ou inconsciente. Por essa razão, ela causou no seu perispírito muitas doenças, digamos assim, que teriam que ser, ou muitos problemas, muitas sombras, muitas durezas, muita vibração tóxica que tinha que ser eliminada para que este espírito continuasse a sua progressão, tal como acontece com todos nós. E foi exatamente esse o percurso pedido por Mel nesta vida. E pediu também para que viesse com os seus pais, para que em grupo kármico, em grupo de alma, como nós costumamos dizer, pudessem todos refazer as mesmas situações, os mesmos problemas que tinham vivenciado na vida anterior. Eu trouxe este exemplo porquê? Por duas ou três razões. Uma, porque nós estamos a falar de suicídio e o suicídio indireto é uma das questões que nós estamos a refletir ou que vamos refletir com mais profundidade e que é talvez o mais difícil de nós entendermos. Porque todos estes comportamentos, o álcool, o tabaco e outros, são aceitos socialmente. E sendo aceitos socialmente, é difícil a nós entendermos que eles estão incorretos, não é? Como é socialmente aceito comer muito, não é? E outras coisas que são socialmente aceitas e em algumas circunstâncias até são bem vistas pelos homens, não é? Mas que causam realmente problemas graves à alma, causam problemas graves não à alma diretamente, mas aos corpos da alma, neste caso. E que é preciso limpar, é preciso purificar para que este ser pudesse e nós pudéssemos vir a seguir o nosso caminho, não é?
com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais pureza. E reparem que este espírito era um espírito milenar e viveu muito poucos anos. E isto é outra situação que nos traz também esta leitura. Quando um ser, qualquer um de nós, que parte da vida material para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, pelo suicídio, seja ele consciente ou inconsciente, nós acabamos por cercear, ou seja, cortar o percurso, o quantum com que vinhamos, energético, com que vinhamos para esta reencarnação, não é? Abruptamente nós acabamos por interromper o processo reencarnatório. E esse processo reencarnatório fica pendente. Nós tínhamos coisas para cumprir e não as cumprimos. E normalmente, não quer dizer que seja regra, porque na espiritualidade e com espiritualidade nada é regra, tudo é considerado dentro de um plano e de uma análise aprofundada e justa, de acordo com as leis divinas. Mas muitas vezes acontece que os seres que interrompem a sua vida desta maneira depois acabam por completar estas reencarnações, não é? E completar estas reencarnações no tempo que não as vivenciaram. E esta é outra informação que nos traz este capítulo. Depois há outra informação que é importante, porque nós aqui nos Caminhos de Amor e Paz ainda não dedicamos um estudo só por si, que é a reencarnação. É a vida nas colónias espirituais. São os processos de desligamento da vida material para a vida espiritual, a passagem pelo portal a que chamamos morte, porque a morte é uma inexistência. E que é importante nós irmos introduzindo para que possamos compreender melhor o próprio estudo do suicídio. Porque é que as coisas acontecem, como é que as coisas acontecem e qual o propósito maior. O propósito maior é sempre o de ajudar, amar e amparar o espírito em diferentes etapas na nossa reencarnação, da nossa vida, da nossa partida e do nosso regresso à pátria espiritual. Esse é o propósito maior do trabalho das colónias e dos trabalhadores das colónias para conosco, de acordo com a vontade de Jesus, não é? Nós já sabemos que Jesus nunca nos deixa sozinho e que o Pai sempre nos acompanha a todos. E o trabalho das colónias é esse, no fundo as colónias estão mais perto da crosta, elas ainda estão no umbral, estão num umbral superior, mas ainda é umbral, ainda é a zona umbralina que envolve o planeta Terra. Elas estão muito próximas. Os nossos irmãos podem se deslocar das colónias para a crosta para nos darem amparo, ou para nos ajudarem, para nos tratarem, para fazer os tratamentos espirituais de que Mel foi alvo no centro espírita, não é? E esta relação que existe, que é muito próxima entre a crosta e as colónias. Tudo isto está em mudança agora, com a fase em que o planeta Terra está a atravessar de transição, porque está a haver uma limpeza grande, a que se chama expurgo da própria Terra. Tal como nós fisicamente, o nosso perispírito faz o seu expurgo para o corpo físico e surgem, materializam-se as doenças, não é? Para purificar, tal como aconteceu com ela, no caso do seu problema oncológico. Com o planeta Terra isso também ocorre. Os umbrais inferiores, os umbrais mais profundos estão a ser limpos, estão a ser expurgados para que a Terra possa ficar mais purificada e também ela possa ascender numa transição.
E, em consequência, porque tudo é energia, ao se fazer este trabalho dentro da Terra, também se está a fazer na crosta e também se está a fazer nos umbrais superiores. E, portanto, também há muito trabalho a ser feito ao nível das cónias, da movimentação das cónias e também na ascensão vibracional de todo este processo, desde o interior da Terra, na crosta, nas cónias, e é tudo uma escala evolutiva. E, portanto, esta era outra situação que eu trazia aqui para partilhar convosco, deste capítulo maravilhoso do livro Colónia Resplendor. Eu espero que tenham gostado. É importante nós irmos falando nestes temas. É importante nós consciencializarmos que o que nós temos aqui nesta encarnação e nesta fase desta nossa encarnação, tu vais estar quieta, não vais? Esta é a rabina da casa, é um processo de ascensão dentro de nós mesmos. E importa nós percebermos e desmistificarmos os medos que temos, para que comecemos a entender um pouco aquilo que muitos de nós já conseguem dizer, que é que se faça em mim a tua vontade, ou seja, sem tabus. Nós já percebemos o processo, ou estamos a tentar perceber racionalmente, claro que sim. Estamos a tentar interiorizá-lo ao nível do pensamento e ao nível do sentimento. E estamos a trabalhar em nós, todas as nossas arestas, não é? Estamos a limá-las, estamos a tentar trabalhá-las. E é importante entendermos estas questões do suicídio inconsciente ou indireto, porque muita coisa tem que ser feita e trabalhada. Mas quando eu digo muita coisa, é realmente muita coisa, porque eu muitas vezes dou por mim a pensar em situações que aparentemente, até ao nível dos planos de saúde, a nível do processo da saúde homeopática, ou seja, a saúde humana, médicos comuns, há muita coisa que não está alinhada com o respeito pelo corpo, há muita coisa que não está alinhada com o respeito pelo paciente. E tudo isso tem que ser refletido e tem que ser refletido com calma, porque ao chegarmos a algumas conclusões ou a algumas verdades ou a alguns alinhamentos, nós não vamos ter a compreensão da grande maioria das pessoas e, portanto, nós temos que ter alguma paciência connosco, paciência para com os outros, não é? Mas quem fala em saúde, fala em alimentação, quem fala em alimentação, fala em hábitos sociais. Quem fala em hábitos sociais fala em hábitos profissionais e, portanto, são uma série de máscaras, uma série de véus que nós impomos a nós mesmos ou que a sociedade impõe a nós mesmos para nos limitar de alguma maneira ou para nos cercear de alguma maneira este nosso caminhar que nós queremos que seja alinhado com as leis divinas, não é? Fica a reflexão e eu vou já partir para a nossa prece de encerramento. Quando nós trazemos leituras de Sheila, fica sempre um ambiente muito leve e fica sempre, não é? Fica sempre um cheiro e uma cor e uma vibração muito boa. Vamos assim, fechar os nossos olhos, quem quiser, elevar o nosso pensamento até ao nosso amado Pai. E vamos lá, acha. E vamos agradecer. Amado Pai Celestial de luz e bondade, aqui nos encontramos para agradecer esta maravilhosa mensagem enviada pela nossa querida irmã Sheila. Com o amparo do nosso irmão maior, o nosso amado Mestre Jesus, te pedimos que fiques com todos. Fiques com todos, encarnados e desencarnados, com todos os da crosta e das cónias, e que a nossa querida irmã Sheila nos possa continuar a inspirar bons estudos e como possa continuar a partilhar connosco a sua amorosa, suave e ternurenta sabedoria. E que assim seja, hoje e sempre.
imensa gratidão. E assim, queridos irmãos, estamos a chegar ao fim do nosso estudo, mas antes eu vou pedir à Suzy que partilhe connosco aquilo que lhe vai na alma. Suzy, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Gostei muito dessa leitura e até fiquei curiosa para ler o livro, Sim, porque eu também gosto da Sheila. Não tenho muitas coisas dela, mas gosto dela, e gostei muito dessa leitura. Eu ouvi o Divaldo Franco numa palestra que nós fomos assistir dizer que a morte é a porta de entrada para a vida. E achei muito interessante, porque de facto é verdade. Portanto, a morte não existe. não. Hum, É o grande e portal, é o é o grande grande, portal para a nossa pois, pátria espiritual. exatamente. E então achei engraçada a expressão que ele utilizou e já tenho usado para me referir à morte quando estou a falar com alguém. De facto, é a porta de entrada para a vida, porque ali começa a vida, não é? A vida espiritual. É, E sim. gostei muito da leitura, de facto. E pronto, isto faz lembrar realmente. Eu também já fui formadora, mas já deixei há muitos anos, há 18 ou 19 anos, mas ainda devo ter cá algumas réstias, mas pronto, já deixei há muitos anos. E lembro-me sempre das pessoas realmente bebem, porque socialmente é aceitável e é normal. E se não estiverem a beber umas com as outras, parece que já não sabem estar umas com as outras. Não podem simplesmente beber uma água, beber um sumo. Para elas não faz sentido. É verdade. Tem que ser álcool. O álcool é que faz É, parte. E é eu isso porque também isso já me faz muita confusão. há uma Pronto, tem que explicação, aceitar, não é? temos que aceitar cada um na sua evolução, não é? Mas há uma explicação, é que, como em tudo, nós vamos atraindo e mantendo, o vapor do álcool atrai espíritos que tenham o mesmo vício, e, portanto, Pois, a pessoa ao ingerir álcool em exato. abundância vai também ter um reforço espiritual que não é dos melhores, não é? Mas se calhar tudo isso acaba por ser mais atraente para algum tipo de vibrações, não sei. Querida amiga, muito obrigada. Muito obrigada. Até para a semana, se Deus assim Até o para a semana. permitir. Exatamente. E uma noite abençoada para ti e para todos. Também, igualmente. Ok, Beijinho obrigada. grande. Fica Tchau, bem, até beijinho, amanhã. tchau. Tudo a correr Até bem amanhã. contigo. Obrigada, até amanhã. Certo, tudo bem. Tá, Obrigada. obrigada. Boa noite a Boa todos. noite.